Glória a Deus, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Uma passagem muito conhecida da igreja, a partir do versículo de número 13. Enquanto todos procuram, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de culto e também por mais uma oportunidade de poder ministrar a palavra. Quero agradecer também ao pastor Leandro, que me ofereceu a oportunidade de pregar. E as oportunidades que são oferecidas devem ser aproveitadas. E creio que Deus com certeza tem um propósito no dia de hoje, neste culto que tem como objetivo atrair os milagres de Deus. Eu desejo que no final a gente entenda que milagre nós desejamos. E aos de casa também, eu espero que naquilo que Deus nos abençoar, também a todos que estão em casa, com certeza vão receber também a vitória em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura, segundo livro das Crônicas, capítulo número 7. Todos acharam? Digo amém. A partir do versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Feche seus olhos só um minuto. Senhor Deus, nosso Pai, nós diante da Tua presença nos colocamos. E certamente, Senhor, antes mesmo da palavra fluir dos nossos lábios, Tu já conhece o que sai do nosso coração. E o desejo é, Senhor, que o Teu nome em tudo seja glorificado, mas que também Tu tenha misericórdia de nós e venha alcançar, Senhor, a nossa necessidade, fazendo que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, venha com certeza alcançar os objetivos pelos quais saiu de Ti, Senhor. Nós apenas queremos que nesta oração o Teu nome seja glorificado e a nossa vida seja alcançada. Portanto, ouça, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos neste capítulo 7 e principalmente nesses versículos, nós temos muitas pregações que já foram realizadas. Quem sabe cada um de nós já tenha ouvido algumas vezes pregadores sendo usados por Deus para falar destes versículos de várias formas, e nem por isso Deus deixou de falar conosco. Porém, eu gostaria de meditar sobre um tema: as ações e reações de uma casa. As ações e reações de uma casa. E é certo que são muitos acontecimentos que se manifestam dentro de uma casa. Nós sabemos muito que pode na casa haver poucas pessoas, talvez até apenas o casal, mas os acontecimentos são abundantes, as ações são abundantes e as reações também. E antes de poder discorrer sobre o tema, eu queria centralizar primeiro a questão de casa, para que no âmbito divino principalmente, nós possamos entender o que haverá de revelação ou de satisfação dos objetivos da palavra para cada situação que a gente pode sim encaixar dentro das definições que agora nós vamos entender. Eu sei que quando Salomão ele tentou fazer a casa do Senhor, ele reconhece que nem os céus dos céus, nem o céu e nem os céus do céu poderiam conter a grandiosidade do nosso Deus. Ele imagina que, numa linguagem mais próxima do nosso entendimento, Salomão imagina que nem o próprio universo contém o nosso Deus. Eu poderia dizer que o nosso Deus é tão magnífico, Ele é tão poderoso, Ele é tão grande, Ele é tão excelso. A nossa mente é incapaz de imaginar a grandeza, o poder, a maravilha que é esse Deus, que Salomão, ele declara que nem o céu e o céu dos céus poderiam conter a presença desse Deus. E ele depois diz: quanto mais ou quanto menos essa casa que foi construída. Ele reconhece então que Deus habita no universo. Então o universo é morada do Senhor. Nós entendemos que no universo temos uma palavra espiritual. O céu é a habitação do nosso Deus. Nós temos o planeta Terra como uma casa também. O planeta Terra é morada de homens e de animais e de plantas, São seres vivos. Então o planeta Terra também é uma casa. Dentro do planeta Terra nós temos muitas nações, e a Bíblia nos ensina: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Eita, labassurianda e canta labas. Então uma nação, Deus pode habitar naquela nação? Pode, porque aquela nação invoca o nome do Senhor. Aleluia. Mas dentro da nação, Deus pode escolher também uma cidade, como escolheu Jerusalém, para que em Jerusalém ele colocasse o seu nome. Então, uma cidade pode ser uma habitação? Sim,
uma habitação de muitas pessoas, mas também pode ser a habitação do próprio Deus. Na cidade, Deus pode escolher um lugar específico para pôr ali o seu nome, como foi o caso quando Deus então escolheu a cidade e escolheu um lugar, o templo que Salomão havia construído. A Bíblia vai dizer que ele então escolheu este lugar, esta casa, para que o nome dele continuamente estivesse ali. Nós entendemos também que o nosso lar é uma casa, sim, é uma casa em que habita a nossa família. Nós também entendemos que cada pessoa é uma casa, porque nós temos um espírito que habita no nosso corpo, logo, nosso corpo é uma habitação. Só isso? Não. Os crentes em Jesus, que são adotados como filho, recebem o espírito de filho, logo, o Espírito de Deus também habita em mim. O Espírito Santo de Deus também habita em você. Então logo você é casa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro de casas, e assim você enxerga essa amplitude para definir casa, né? Desde o universo até uma pessoa. Então, dentro dessa plenitude, dessa amplitude, você vai entender que Deus pode habitar nestas casas. Sim, Deus pode habitar nessas casas. E nós temos aqui no relato bíblico, um pouquinho antes, no versículo de número 11, está escrito assim no capítulo 7: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Na mesma época em que Salomão fez o templo para a habitação do Senhor, Salomão também fez uma casa real. E nós vemos que dentro desse contexto, pelo menos aparecem duas casas, né? Pelo menos aparecem duas casas: a casa de Deus e a casa do rei. Evidente que para definir casa, nós já temos aí várias situações que apontam para casas. Porém, eu quero centralizar a nossa meditação em ações e reações que acontecem dentro de uma casa. E quando nós percebemos, por exemplo, que Salomão estava preparando a casa, preparando os utensílios da casa, e ele consagrou os utensílios, ele fez que houvesse uma festa de consagração para os utensílios e também para a inauguração daquela casa. Ele fez uma oração. A gente vê no capítulo de número 6, Salomão, ele fez uma oração. E Salomão, bem lúcido quanto à sua oração, ele pediu ao Senhor, ele fez um pedido ao Senhor, que o Senhor se atentasse principalmente para ações que estariam acontecendo na casa Israel, na casa Jerusalém e principalmente no homem individual. E ele ora e pede a Deus, antecipando certamente para que dentro da expectativa de Salomão, Deus viesse responder se porventura as ações dessas casas citadas por Salomão não agradassem ao Senhor. E a gente tem que entender que Deus está disposto a habitar conosco, desde que sejamos bons anfitriões. Você pode convidar uma pessoa para estar na sua casa, ou de repente até
morar na sua casa, mas aquele convidado só vai ficar feliz se dentro da casa ele for bem tratado, ele for bem respeitado. E Deus com certeza é o nosso convidado. Ele fica feliz se formos bons anfitriões, se o recebermos de maneira agradável. Porém, Salomão entende que é bem difícil o homem se manter totalmente fiel. Então, na sua oração, Salomão apresenta possíveis reações dentro de uma casa. E nós vamos a partir da oração de Salomão entender ações e reações de uma casa. E Salomão, na sua oração, ele define que é possível nessas casas acontecer ações pecaminosas. Ações pecaminosas. Eu vou fazer o resumo do resumo para dizer que as casas apresentam muitos acontecimentos. Qualquer casa, nenhuma casa, nem onde você habita ou eu habito, ela está fora desse contexto. Por quê? Porque há muitos acontecimentos dentro de uma casa e, portanto, muitas ações e reações. Salomão, ele entende isso, e ele também entende que é possível acontecer pecado. Eu vou apenas ler no capítulo de número 6 e o versículo de número 22. Quando ele faz a sua oração no capítulo 6, ele disse: quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde o céu e age, e julga teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Salomão, na sua oração, ele faz um reconhecimento de que é possível acontecer pecado onde Deus está habitando. É um paradoxo, sim, mas ele mesmo, na sua mensagem, ele disse: porque não há homem que não peque. No versículo 36 do capítulo 6, ele disse: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo. Eu quero apenas fazer entender que não há homem que não peque. Por isso, quando em nossa casa, quando em nossa moradia houver um morador ilustre, houver o companheiro de qualquer crente que foi adotado como filho, certamente ele vai se aborrecer com atitudes negativas, com atitudes de pecado. Ele vai se aborrecer, com certeza. E Salomão reconhece essa possibilidade e ele pede uma solução. Ele pede uma solução. Diga comigo: é possível em uma casa ações de pecado. Mas tem solução, pastor? Tem. E por isso, antes
de que haja uma solução, e a gente vai ver a resposta divina no capítulo 7, porque Deus então apareceu a Salomão em sonho para responder a sua oração. E no que tange a questões de pecado, Deus vai dizer para Salomão: vai acontecer juízo, porque cada ação corresponde a uma reação. Cada ação corresponde a uma reação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então mostra a reação de juízo para cada ação. É possível haver ações de pecado em uma casa? Sim. E qual será a reação? A reação será de juízo. Deus responde à oração, mas identifica uma reação como resultado do pecado. O pecado quebra a aliança e atrai o juízo. O pecado alabassurian decanta alabás. Todo pecado quebra a aliança e atrai o juízo. Dentro de uma casa pode acontecer reação de pecado, porém a ação de pecado causa uma reação de juízo. Inconfundivelmente vai acontecer. E como a gente enxerga isso? Deus então mostra uma reação para Salomão. Qual é a reação do pecado? Ele fala: se eu cerrar os céus e não vier a chuva, diga comigo, a chuva rega a terra. A chuva, quando uma casa, ela causa uma ação ou gera uma ação pecaminosa, ela se abre ao juízo, porque quebra a aliança. Então, necessariamente, Deus está dizendo: em razão disso, se eu cerrar os céus para que não haja chuva, então nós vamos identificar primeiro resultado, a primeira reação, conforme resposta para aquela ação. Vai faltar água, portanto, a vida estará em perigo, porque a água é a fonte da vida. Mas ele continua: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam os frutos da terra é alimento. Eu posso ter a água como fonte de vida, mas eu preciso do alimento para me sustentar. Porém, uma ação de pecado vai atrair juízo, que vai faltar água e vai faltar alimento. Deus está dizendo o que pode ocorrer por uma ação pecaminosa dentro de casa. E na sequência ele diz: ou se enviar a peste entre o meu povo. Pastor, o que é peste? Doença. Qual é a finalidade da doença? Matar. Então, não tem água, não tem vida. Não tem alimento, não tem sustento da vida. E ainda pior, se vier a doença, vai acabar a vida. Ação de pecado gera uma reação de juízo. Porém, dentro ainda de uma casa, nós vamos encontrar a solução que Salomão pediu. Senhor, se o homem pecar, porque não tem homem que não peque. Se acontecer, Senhor, que alguém infligir o seu próximo, Senhor, que se acontecer assim, 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 Senhor, ouve a oração e responda. E Deus disse: vai acontecer juízo, mas tem solução. Ainda há solução. Qual seria a solução?
A ação de arrependimento move o coração de Deus. Alabassurianda e canta alabás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se porventura na casa, não importa se a terra, o país, infringiu as leis divinas, está sujeito ao juízo. Sim, mas Deus está alheio? Não, Deus não está alheio. Deus oferece arrependimento. E na continuação do capítulo 7 e o versículo de número 13, ainda dentro do versículo de número 13, ele diz, ou melhor, o versículo de número 14, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, igreja tem o nome de Deus. Diga assim, igreja carrega o nome de Deus. Diga assim, igreja é o povo de Deus. E ele então dá a receita para a resposta que Salomão esperava. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Provérbio capítulo 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porém, aquele que encobre, alabassurianda e canta alabás, nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Deus tem a resposta? Tem. Qual é a resposta? Humilhar-se. Que mais? Orar. Que mais? Buscar a face daquele que estabelece e quer morar na casa. Ele estabeleceu a casa e ele quer morar. O que ele aconselha? Tem solução? Tem. Qual é a solução? Arrependimento. Então é preciso se humilhar, é preciso orar também, buscar a minha face também. Que mais? Desviar-se dos maus caminhos. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Nós somos casa de Deus. Nós somos anfitriões de Deus. Ele quer morar conosco e quer ser feliz em nós. E se porventura nós infligimos, magoamos, pecamos, desviamos, o que resta? Humilhar, orar, buscar a face dele. Ele virou a face. Aleluia. Lembra, Jesus nunca pecou. Ele foi se entregar para sanar a nossa dívida. E o Pai estava o tempo todo assistindo ele na cruz do Calvário. Mas quando foi no momento exato dele receber o nosso pecado, o Pai o abandonou, virou as costas para ele. Por quê? Porque Deus não compartilha com o pecado. E Jesus recebeu todo o pecado da humanidade quando se entregou na cruz do Calvário. E o próprio Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Porque era necessário. Jesus recebeu o pecado todo da humanidade para morrer. Para morrer. Se Jesus não recebesse a carga do nosso pecado, ele nunca ia morrer. Porque ele nunca pecou. E o salário do pecado é a morte. Então, se ele não recebesse o nosso pecado, ele nunca ia morrer. Mas, como Deus não compartilha com o pecado,
Deus o abandonou naquele momento. Alabassurianda e canta alabás. Por quê? Porque Deus não compartilha com o pecado. Ele se entregou, pagou a dívida do pecado, mas a morte não o pôde reter, porque aquele corpo nunca havia pecado. A morte não pôde retê-lo na sepultura, e com 3 dias ele ressuscitou. Para quê? Para dar vida para você e para mim. E agora ele habita em você, que é casa de Deus, e habita em mim, que sou casa de Deus. Mas ele me avisa, se porventura você estiver debaixo de juízo, só tem um resultado. É o quê? Você precisa se arrepender. Você precisa identificar para Deus e os homens que você está arrependido do que fez. E Deus então dá a resposta para Salomão. Salomão, eu ouvi a tua oração, mas eu vou responder para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então tem jeito. Por que a peste vem? Porque Deus habita no planeta Terra. Por que a peste vem? Porque Deus escolheu nações para habitar. Por que a peste vem? Porque nas nações que ele habita, ele não compartilha com o erro. Então ele vai enviar gafanhoto, ele vai enviar peste. Por quê? Porque o povo causou uma ação, e agora tem a reação de juízo, mas tem solução. Qual solução, pastor? Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, tem que se desviar dos seus maus caminhos. Para quê? Para ele sarar. Para ele alabassurianda e canta alabás. Para ele sarar a terra. A terra está sofrendo consequências porque Deus habita no planeta Terra. E os moradores da terra estão ignorando esse convidado de honra. Não são bons anfitriões. Eu disse, o universo é uma casa, planeta Terra é uma casa, uma nação é uma casa, um povo é uma casa, uma cidade é uma casa, a igreja é uma casa, cada crente é uma casa, o meu corpo é uma casa. E como é que Deus está habitando no universo, no planeta, na nação, numa cidade, num templo, ou na igreja, ou no meu corpo? Como é que Deus está habitando? É muito fácil identificar. Ele está muito triste. Relabassurianda e canta alabás. Eita, alabassurianda e canta alamanai. Ele está muito triste, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que se chama pelo seu nome está permitindo, está se misturando, está deixando o foco celestial para viver apenas o mundo, para viver apenas um engano, para viver apenas as soberbas, as cobiças, enfim, as coisas terrenas. E quando vem o juízo, é muito fácil. A Bíblia não nos deixa enganar. A Bíblia tem resposta para tudo. Eu posso querer fazer um palácio para o meu Deus. Que palácio é esse? O meu corpo. Só que tem um problema. Ele não vai habitar em mim compartilhando com o pecado. Não vai. Ele não vai compartilhar com o pecado em mim. Então, as casas são muitas casas? Sim. Tem muitos acontecimentos nas casas? Tem. Que acontecimentos são esses, pastor? São ações que causam reações. Ações amorosas. Tem graça de Deus. Ações pecaminosas.
tem juízo de Deus. E nós então ouvimos que ele respondeu para Salomão em sonho. Ele respondeu para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. Ouvi. Eu sei que você falou aí da ação que porventura pode ocorrer, mas ó, não esquece, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ceifará. Se ele semeou no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se ele semeou na carne, da carne colherá corrupção. Então tem juízo. Salomão, preste atenção. Vai ter juízo, mas tem solução. Se o povo que se chama pelo meu nome, eita, aleluia, Deus não vai cobrar do mundo, Deus vai cobrar da igreja. Porque Deus não deu lei para o mundo, Deus não deu Bíblia para o mundo, Deus não deu Espírito para o mundo, Deus não deu vida cristã, testemunho fiel, Deus não deu direito de adoração, não deu direito de culto, Deus não deu direito da palavra, Deus não deu direito de conhecimento, sabedoria, entendimento, dons. Deus não deu para o mundo, Deus deu para a igreja. Eita, labassurianda e canta labá. Então Deus vai cobrar da igreja. É do povo que se chama pelo meu nome. Deus vai cobrar da igreja. E não adianta ter nome de crente. Não adianta. Nome de crente não resolve nada. Mas as reações de arrependimento, a ação do arrependimento gera perdão. A ação do arrependimento gera uma reação celestial. Você quer milagre? Você não quer milagre como idolatria? Olha, aqui o meu milagre. Aí apresentam uma idolatria. A bênção é a idolatria. Deus não compartilha com isso. Deus não compartilha com isso. Você quer uma reação milagrosa? Apresente uma ação de arrependimento. Apresente o fruto de arrependimento. Por quê? Porque o céu vai se transformar por tua causa. O céu vai se agitar por tua causa. Labassurianda e canta labás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma ação de arrependimento muda o aspecto celestial. Deus convoca os anjos todos para fazer festa. Vamos fazer festa, por quê? Porque um pecador se arrependeu. Alguém movido pelo arrependimento se apresentou. E ele então, na oração que Salomão fez, ele dá um resultado. Então eu ouvirei do alto céu. Aleluia! Então eu vou ouvir. Salomão, eu vou ouvir, Salomão. Quando alguém se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender e se arrepender dos seus maus caminhos, Salomão, preste atenção, eu vou ouvir. Eu vou ouvir do céu. Eu vou perdoar. Aleluia. Aleluia. Eu vou perdoar, Salomão. Que mais? Eu vou sarar a sua terra. Aleluia. Diga comigo, eu sou terra de Deus. Eu perguntei, sabe como nós vamos gerar um milagre? Pelo arrependimento. Tem pessoas que querem milagres. Querem milagre para colocar debaixo do braço e sair contando.
mas não se arrepende. Sabe qual é o resultado disso? Troféu para ir para o inferno. Troféu para ir para o inferno. Pessoas que recebem milagre, mas não se arrependem. São troféus que vai junto com ele para o inferno. As pessoas confundem resultado de fé com operação divina. Resultado de fé pode atrair de um pedaço de pau, é fé. Mas o troféu daquela fé leva ele para o inferno. Vai cantando para o inferno, vai enxergando para o inferno, vai pulando para o inferno, mas vai com o seu troféu. Qual o troféu? Uma fé que Deus deixou ele receber o milagre, porque ele não quis arrepender, ele só queria o milagre. Mas as ações e reações das casas firmarão alianças. Aleluia. A ação negativa quebra a aliança, mas tem muitas reações que agradam a Deus. Tem muitas reações que agradam a Deus, porque a pessoa reagiu ao pecado, ela reagiu à tristeza, ela reagiu ao confronto, né? Eu vou dar um exemplo. O crente, ele recebe o nome de crente na sua altura de fidelidade, quando ele é confrontado e ele permanece fiel. Como é que ele é confrontado, pastor? Principalmente dentro da igreja. Ele é às vezes, né? Ele é às vezes confrontado para que ele seja levado a uma tristeza. Então, às vezes ele é caluniado, às vezes ele é podado, né? Ele tem às vezes um desejo de servir a Deus, mas ele é podado, enfim. Mas ao invés dele se entristecer, ele vê naquilo uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Eu vou dar um exemplo bíblico. Deram uma notícia para João Batista. João Batista, nós ficamos sabendo que Jesus batiza mais do que você. Se é, oh glória a Deus, se é alguém assim como, né? Deixa eu dar só exemplo, viu, irmão? Só exemplo. Fulano, sabe aquele camarada assim? Prega muito melhor do que você. Aí alguém vai dizer assim, né? Que é isso, rapaz? Para com isso. Qual é a tua? João Batista, quando falaram para ele ficou muito alegre. É mesmo? Olha, tem uma notícia para você. Convém que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Oportunidade que Deus oferece para cada um de nós. Por quê? Às vezes Deus faz a gente passar por uma prova para que Ele nos aprove. Para que Ele nos aprove. E quase, nos dias de hoje, irmãos, é quase que natural as pessoas não entender. E aí se entristece. Mas reações agradáveis a Deus firma as alianças, mesmo no momento da dificuldade. Mesmo quando você pensa, alabassurianda e canta alabás, que o seu testemunho, por conta de não ser notado por alguém, por conta de não aparecer, às vezes você pensa que não está agradando, saiba que lá no céu tem alegria por tua causa,
O céu está feliz por tua causa, mesmo você estando no anonimato, mesmo você estando sem aparecer. E essas atitudes, elas reafirmam as alianças. Essas ações geram reações no mundo espiritual. E Deus então diz para Salomão, depois de o povo aceitar aquela proposta de se humilhar, de orar, de buscar a sua face e se desviar dos seus maus caminhos, então ele, Deus, vai sarar a terra, vai trazer cura para a terra. E agora ele então, depois da atitude, ele mostra uma reação celestial. Ele diz, agora, olha só que interessante, agora os meus olhos vão ficar abertos, vai ficar atento para esta casa. Diga comigo, eu sou uma casa de Deus. Eu sou uma casa de Deus. E ele diz, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? O Salomão havia construído para ele uma casa, o templo de Salomão. Olha que interessante, Deus mandou construir no deserto o tabernáculo, era o lugar que ele habitaria no meio do povo. Depois Deus mandou Salomão construir a casa. Na verdade, Davi quis construir. Deus disse, não é você não, é o seu filho que vem depois de você, ele vai construir a casa. Então Salomão construiu a casa, o templo. E Deus então disse, agora os meus olhos vão ficar atentos, os meus ouvidos para ouvir a oração deste lugar, desta casa. Agora, o tabernáculo do deserto se desfez, o templo de Salomão se desfez. Por quê? Porque Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Ele habita em casa que Ele mesmo construiu. Diga comigo, Ele me formou e habita em mim. Aleluia. Então logo, Ele habita em nós, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou e nos formou. Então nós somos a casa dEle. E os ouvidos e os seus olhos estão atentos. E olha só, pois agora, ele fala agora 2 vezes. Agora os olhos dele vai estar atentos e também os ouvidos. E agora eu vou notificar, eu escolhi você. Eu escolhi você. Aleluia. Ele está dizendo, ó, eu escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Pastor, Deus então tem um recado especial? Tem um recado especial. Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo e também no Brasil. Está perturbando. Mas gente, nós servimos a um Deus que nem o universo contém. Nem o universo consegue conter a grandiosidade desse Deus. Está acontecendo algum desvio de raciocínio? Se nós servimos a um Deus tão maravilhoso, o que está acontecendo, irmão? Ele deu 3 exemplos. Quando eu não mandar a chuva, a água que resulta em vida. Ou quando eu ordenar os gafanhotos para comer o fruto da terra, para a vida não ter sustento. Ou então, quando eu mandar a peste, doença. Para quê? Para acabar com a vida. Aí Salomão deve ter ouvido aquela resposta divina. O que vai acontecer agora? Salomão já tinha pedido: se
Se o povo pecar, porque não tem homem que não peque, Deus poderia dizer para Salomão: é verdade, Salomão, concordo com você, os homens são pecadores mesmo, mas tem jeito. Que jeito, Senhor? Arrependam-se. Se arrependam. Qual é o fruto do arrependimento? Humilhação. Que mais? Oração. Que mais? Busca a face do Senhor. Que mais? Se desvie do mau caminho. E o que vai acontecer? Deixa comigo, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a terra, eu vou sarar labassurianda e canta labás. Eu vou sarar a terra. Eu vi no Zap, de repente vocês também devem ter visto, é porque o Zap lá do CFO, o pessoal de vez em quando manda alguma postagem. Eu vi uma postagem, eu só não me lembro exatamente que lugar que foi. É no norte, não sei se é no Ceará. Um médico crente, numa reunião do hospital, enfermeiros, médicos e etc e tal, e ele com as mãos erguidas, dizendo: nós servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, misericordioso. Nós não vamos aceitar essa situação, nós vamos lutar, e como a igreja nós vamos declarar vitória, porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Eu poderia entrar no Zap lá, né? É que eu estou conjecturando. Poderia entrar no Zap lá e dizer para aquele irmão que é médico, ele é médico, é um médico crente. Eu poderia dizer para ele: doutor, meu irmão, primeiro vamos nos arrepender. Primeiro vamos nos humilhar. Primeiro vamos orar. Primeiro vamos buscar a face do nosso Deus. Porque a igreja alabassurianda e canta alabás. A igreja no planeta Terra. A igreja nas nações nas quais a igreja reside, portanto o Senhor reside também. A igreja que está nas cidades espalhadas por vários países, a igreja que se reúne numa casa de oração, a igreja que tem crentes e crentes, que cada crente é uma casa pela qual o Senhor habita, está em desconformidade com a palavra de Deus e precisa labassurianda e canta labá. Eita labassurianda e canta lamanai. Precisa mudar a sua postura. Precisa mudar o seu jeito de ser. Porque Deus não está feliz de habitar nessas casas cujo pecado me calabassurianda e canta labás está atraindo juízo. E a oração de Salomão foi respondida: o meu povo, eu vou responder para o meu povo, porque Deus tem compromisso com o seu povo. Deus não vai cobrar pecado de quem vive no pecado. Deus não vai mandar juízo para quem vive no pecado, porque já estão debaixo de juízo. Deus vai mandar juízo para o seu povo, porque Deus não aceita filho bastardo. Eita labassurianda e canta labá. Eita labassurianda e canta lamanai. De vez em quando, então, a igreja vai ter que olhar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude, Senhor. Alabassurianda e canta labás. Rei Manai canta labás. Surianda e canta labás. Me ajuda, Senhor. Não estou conseguindo. Mas se humilhe na presença de Deus. Se humilhe. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Que Ele vai sarar a terra. Alabassurianda e canta labás. Alabassuri canta alabás. Ele vai sarar a terra. Não adianta pedir milagre.
Por quê? Porque Deus é o nosso milagre. Diga comigo: Deus é o meu milagre. Se nós formos casa dele, se nós formos casa dele, boa de habitar, ele já é o nosso milagre. Eita, alabassurianda e canta alabaço. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, porque ele é o meu milagre. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fiquei um tempão tentando lembrar um hino aqui, mas tem um hino que fala. Eu já encerrei a mensagem, tá bom? Já encerrei. 9 horas. Eu poderia ir até meia-noite. Mas vai morrer gente se eu for até meia-noite. Então, glória a Deus. Mas a gente tem um momento de descontração, irmãos. Mas eu quero dizer aos irmãos que alabassurianda e canta alabaço, alabassurianda e canta alamanai. Nós não conhecemos a força que temos. Nós não conhecemos a posição que ocupamos. E nós não sabemos abrir o coração de Deus. Não sabemos. Por que não? Porque como casa, nós temos um monte de história fervendo na nossa mente, nos nossos sentimentos. E tem pessoas que troca o profano pelo santo, ou que troca o vil, ou melhor, o vil, o santo pelo vil. Desculpa a invertida. A pessoa está no lugar santo, mas ela prefere a coisa que é vil. Ela está no lugar sagrado, consagrado. Deus disse: escolhi esta casa e consagrei para colocar o meu nome aí. Ele escolheu você e eu. Ele consagrou. O que significa? Ele tirou do mundo para ele ser o único morador. E agora o que acontece? A gente pega o sagrado, pega o santo e troca pelo vil. E está tudo bem. Está tudo bem. Amanhã eu me reconcilio. Amanhã eu oro. Amanhã. Lembra do homem que encheu o seu celeiro? E a voz veio e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma e os teus bens, para onde ou para quem irá? O dia de amanhã pertence ao Senhor. O que Deus quer é hoje. Como disse, passei o tempo todo tentando lembrar de música, mas não consigo. Aquela música que é uma música nova. A casa, como é que é? Minha casa é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Seja o Senhor. Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.